Olá, eu sou o professor Luiz Otávio e junto com o professor William Marcelo vamos apresentar o trabalho A Construção dos Saberes Pedagógicos e Matemáticos na Formação Inicial do Professor. Destacamos como apontamentos iniciais a formação inicial e a importância de se pesquisar nessa área. Autores como Cirino e Bernon destacam essa importância. Outros sim também a necessidade de pesquisas na área dos conhecimentos profissionais, como os destacados por Tardif como saberes docentes, e os destacados por Fiorentina na área da matemática. A partir então dessa necessidade de pesquisa sobre conhecimentos profissionais dos professores, nós temos como objetivo analisar como foram construídos os saberes pedagógicos e matemáticos de um professor em sua formação inicial. Como apontamentos sobre a formação inicial dos professores, destacamos que os professores eles vêm do ensino médio, do ensino fundamental, com concepções do que é o ensinar, mas muitos deles têm a ideia de passar o conhecimento, como destaca Britos e Alves. Mas para Roldão essa não seria a ideia mais adequada de se ensinar. Então, nesse processo de ensinar, é importante que esses professores que estão sendo formados, eles tenham uma sólida formação teórico-prática, que envolva tanto a parte da teoria, né, quanto a sua prática lá. E Mizukami destaca então que é função da formação inicial ajudar os futuros professores a compreenderem esse processo e conceberem a profissão não reduzida ao domínio de conceitos de uma área específica, mas implicando igualmente o desenvolvimento de habilidades, atitudes e comprometimentos. E essa formação, então, é importante que os professores, que ela ocorra de forma que haja uma emancipação profissional, ou seja, que os professores consigam refletir sobre sua própria prática, sobre a teoria que estão aplicando. E, além disso, Bernon destaca a importância de uma relação dialética entre teoria e prática para favorecer e aprender a ensinar. Para isso, então, é importante que os professores também compreendam como são os saberes docentes. E Tardif destaca 4 saberes docentes: os saberes profissionais, que são desenvolver conhecimentos sobre as ciências da educação e sobre conhecimentos, saberes pedagógicos para a atuação docente; os saberes disciplinares, que são desenvolver conhecimentos sobre a matéria a ser ensinada, que neste caso seria compreender a matemática; os saberes curriculares, que implicariam em dar condições dos futuros professores compreenderem e construírem o conhecimento sobre o currículo escolar da matemática; e os saberes experienciais, que seriam as experiências no ambiente escolar que poderiam ser propiciadas na realidade escolar. A partir dessa ideia inicial, nós temos com a nossa pesquisa, como procedimentos metodológicos, uma pesquisa qualitativa por meio do estudo de caso de IN, em que nós utilizamos como participante um professor de matemática que seguiu os seguintes quesitos: ele deveria atuar na educação básica, participar de um programa de doutorado, e esse programa deveria ser da área de educação matemática, e que o participante fosse voluntário. Esse nosso participante nós denominamos como nome fictício de Fábio. Para situar o leitor, destacamos que o Fábio ele começou a sua licenciatura em 2000, em uma universidade pública do norte do estado do Paraná. Essa formação ocorreu em 4 anos. Enquanto cursava o 3º ano, em 2002, Fábio encontrou uma oportunidade não remunerada de desenvolver atividades em um colégio particular na cidade onde estava fazendo a graduação. No primeiro semestre, trabalhou como monitor e, no segundo semestre, desenvolveu projetos com os alunos do colégio. Já em 2003, no 4º ano de sua graduação, Fábio foi efetivado nesse colégio e passou a atuar como docente em 2 turmas. Então, esse é o nosso professor Fábio. A coleta de dados se deu por uma entrevista semi-dirigida e foi gravada com autorização do participante. As perguntas que foram feitas na entrevista foram se ele achava que aprendeu a utilizar abordagens pedagógicas de ensino de matemática ao longo do seu curso de licenciatura em matemática. Questionamos eles como foram essas abordagens, se ele achava que aprendeu sobre a matemática para tratá-la na escola. Também questionamos o que ele entende por matemática, né, como abordá-la, e se ao longo do curso ele buscou outras atividades alternativas para ampliar seus conhecimentos, e questionar o que ampliou, né, e quais foram essas alternativas. A análise de dados se deu em 2 etapas. Uma primeira, nós tentamos identificar os saberes pedagógicos proporcionados pela formação inicial. Nessa etapa, então, foram identificadas 3 categorias: o que ele aprendeu. Nessa categoria, ele destaca que, em relação à psicologia da educação, como o aluno aprende, como se dá o processo de ensino-aprendizagem, algumas coisas de metodologia de educação. Então, é algo que aconteceu que ele aprendeu, né, em sua formação. Mas, evidenciando de forma mais profunda, identificamos que isso se deu num nível de importância.
E ele destaca sobre isso que, na época do meu grupo, trabalhou com etnomatemática. A gente estudou alguma coisa sobre o Biratã D'Ambrosio. Na época a gente apresentou os trabalhos dele, né? Era um assunto assim bem em pauta, era mais o que era. Então se deu mais em um nível de importância. E por causa disso ele teve pouca oportunidade de reflexão, como ele mesmo relata. Mas como lidar com os alunos, com as turmas, práticas pedagógicas e como você passar o conteúdo e refletir sobre a sua avaliação, sobre metodologias, eu não tive muito essa prática na faculdade. Então esses foram os saberes pedagógicos proporcionados pela sua formação inicial. Já na outra categoria, que são os saberes pedagógicos proporcionados pela formação matemáticos, né, proporcionados pela formação inicial, identificamos que ele teve um aprofundamento matemático em relação às disciplinas específicas, como ele destaca. Seria para a matemática a parte mais técnica, que é você saber definições de conteúdos, aplicações de fórmulas, essas coisas. Eu acho que foi uma boa formação. Mas isso implicou em ele não ter muita articulação com os conteúdos da educação básica, como ele propõe aqui. Então fica muito acima do que você vai trabalhar na educação básica. Para o ensino básico, alguns conteúdos não batiam assim, digamos, né? Então não tinham tanta relação esses conteúdos do ensino superior com a educação básica. E essa aprendizagem ocorreu de fato, então, no estágio, quando ele acabou entrando, né, fazendo estágio na escola particular. Quando eu entrei a trabalhar no colégio particular, eu sabia muito conteúdo da universidade, mas não sabia o conteúdo do ensino fundamental, ensino médio. Então, a partir dessa análise, né, dos saberes matemáticos do Fábio, a gente identificou e conseguiu concluir, né, como considerações finais, que foi possível inferir que, apesar de ter aprendido saberes pedagógicos na formação inicial, eles não foram aprofundados, ficando somente no nível de sua importância e de pouca oportunidade de reflexão. A respeito dos saberes matemáticos, o curso deu prioridade para os conteúdos próprios do ensino superior, possibilitando ínfima articulação com o que se aprendeu nas disciplinas de cunho matemático aos conteúdos próprios da educação básica. Devido a esses fatores, pouca oportunidade de reflexão, né, que apareceu nas categorias, e os teóricos práticos, isso comprometeu o desenvolvimento de seus saberes pedagógicos matemáticos. Então esse foi o nosso estudo realizado. Essas são as referências e esse é o contato do primeiro autor.